Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Você tá sentindo aí coisa do sol, né, pela janela. E que coisa maravilhosa é ver o sol, né? Ontem foi um dia assim que teve muitos ventos aqui onde eu moro, né? Algumas árvores caindo. Eu acredito que foi em vários lugares de São Paulo, né? Parecia que ia dar uma tempestade terrível, mas não deu não. Mas choveu um pouquinho hoje de manhã aqui onde estou, mas agora tá um clima ameno, agradável, né? Próprio do outono é meia estação, né? Um pouco de frio, um pouco de calor, e eu gosto muito do tempo assim, mas eu espero que na sua vida esteja a melhor estação, tá bom? Que esteja a estação das flores, que o seu mundo, que sua vida esteja o sol que tá tendo agora aqui em casa, que até tá batendo na janela, mas se de repente na sua vida tá tudo cinzento, né? Como as folhas que tem, como o outono, você ouvindo esse vídeo aqui, você vai melhorar muito, tá? Eu tô chamando você para uma reflexão e eu espero que você goste. E desde já, vai deixando seu like aí. Porque, ó, esses vídeos aqui, gente, é coisa boa, é assunto bom. Não é só para jogar conversa fora, não. É para reflexão, para mudar a sua vida. Quantas vezes a minha vida mudou eu vendo um vídeo como esse, né? E aí, muitas vezes eu penso assim, que se eu fosse mais nova e eu soubesse de tudo que eu sei hoje, todo o conhecimento, eu teria evitado muitas coisas, muitos erros, eu teria tido uma vida muito melhor. Mas você não tem desculpa, tá? Que assim como eu, tem pessoas que estão aqui no YouTube falando, trazendo sempre um vídeo bom, de reflexão. E você só não muda a sua vida, gente, se você não quiser. E a gente sabe que a mudança de vida, ela demora um pouco, tá bom? Mas ela vai vir se você estiver disposto a trabalhar. Eu dei toda essa introdução, mas eu quero falar de um assunto aqui que eu já falei em parte em outro vídeo. Eu me lembro que no outro vídeo que eu fiz, né, você vai dar uma olhadinha na minha playlist, eu falei que você tem que se organizar para fazer você morar, para poder você morar sozinho, né? Eu expliquei lá por que você tem que morar sozinho, você tem que procurar alugar uma casa, um apartamento. Eu expliquei que existem situações que às vezes o lugar que você está morando está um ambiente tóxico, já não está se dando bem com seus pais, com seus parentes, com a pessoa que você mora, então está na hora de você ter o seu cantinho. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse negócio de você sair para morar no que é seu, uma outra fase da sua vida, né? É como se fosse uma extensão daquele vídeo que eu fiz da outra vez, tá bom? Se você não sabe do que se trata o vídeo, procure lá. Tá com o título, se eu não me engano, Se Organize para Você Morar Sozinho, tá bom? Vai procurando lá, que eu tenho muitas dicas que eu te dei, porque eu fui uma pessoa que eu já morei sozinha, né? Eu fui uma pessoa que eu já morei de aluguel, eu já morei em várias situações. Então eu tenho muito que te ensinar sobre isso, porque nada como você perdão, você está falando da sua própria experiência. Então eu vou contar assim, olha, você agora está morando sozinho, de repente você está morando de aluguel, ou está morando com seus pais, ou está morando com seu marido, com a sua esposa. Só que agora, gente, é hora de você refletir que está na hora de você ter o seu cantinho, que é a sua casa própria, né? Agora não se trata mais de você sair de uma situação em que você mora de favor, em que você mora na casa de parente, ou você de repente está querendo casar e você foi para o aluguel. Sim, você foi para o aluguel porque você, obviamente, né, não tinha a sua casa própria, não tinha como comprar, você estava se organizando. Mas agora eu vou te dar umas dicas aqui que você precisa para poder você sair do aluguel, porque por mais que agora você não está dependendo dos outros, entre aspas, para morar, né? Porque você tem o seu próprio teto, você tem que entender que essa casa de aluguel que está aí, ela não é sua, né? Então você não pode, gente, se acomodar. E por que você não pode se acomodar? Por quê? Olha, por mais que você esteja morando bem, você fez de repente um contrato de 6 meses, de um ano, né? Esse tempo vai acabar. E se de repente o dono da casa ou a dona precisar dessa casa para alugar para uma outra situação, para montar um negócio, ou a pessoa quer reformar uma casa para um parente dela alugar, sei lá, qualquer um outro motivo, né? Que o dono da casa ele não precisa falar para você. Ele vai chegar diante de você e vai pedir a casa, né? Vai falar assim, ó, o contrato tá vencendo aí, tal, que nós fizemos. Eu agora preciso que você deixe, porque ou eu vou morar, ou um filho meu, ou eu vou ter um outro plano para essa casa, eu não vou mais alugar. E aí, o que você faz? Ah, Ana Maria, mas tem milhares de casas para alugar aí. Sim, tem milhares de casas para alugar, hoje em dia tem imobiliária, tudo. Mas concordo que durante esse tempo você ficou um pouco acomodado, né? No sentido, não no sentido ruim, no sentido de aconchegado mesmo, né?
Só que muitas vezes você esqueceu que essa casa não é sua. Por mais que você às vezes pinte essa casa, você até reforma, né? E ele dá um desconto no aluguel. Gente, casa de aluguel, ela não é nossa. Porque quando o dono quiser pedir, você vai ter que sair. Por mais que você tenha que ir para outra, mas tem outra casa. Mas aí você vai ter outro trabalho, começar tudo de novo, arrumar um depósito, ter o trabalho com mudança, né? E mudança gera gastos, né? Como eu já falei anteriormente. E é aquele negócio, vai passando um ano, de repente o dono da casa vai precisando daquela casa. Aí você vai ficar aqui, ali, e de repente você já morou em várias casas, porque eu também já passei por isso, né? E naquela época eu não tinha instrução que eu tô dando aqui para você. Mas chega uma hora, gente, que o tempo vai passando, seus filhos vão crescendo nessa casa de aluguel, né? Ou você que não tem filho, você vai envelhecendo. Aí você tem que pensar assim, poxa, será que não tá na hora de você ter a sua própria casa? Porque, gente, ó, a velhice vai chegando, a idade vai ficando avançada, né? Você sente a necessidade de ter um canto só seu. E o lugar que você está morando é seu, entre aspas, né? No sentido que você está pagando, você tem uma certa restrição, uma certa liberdade, uma certa privacidade. Mas se você gostou desse lugar que você está morando aí, né? Dessa cidade, desse bairro, você tem que pensar em ter alguma coisa sua. Porque, gente, ó, o dinheiro do aluguel é um dinheiro que vai e não volta. Tem gente que, quando a gente fala essa frase, eles falam que isso aí é uma bobagem. Mas tem uma verdade, sim. Porque para o dono tá confortável. Enquanto você vai pagando, ele vai recebendo dinheiro comodamente, né? Lógico, porque você está ocupando a casa dele, né? Aí na hora que ele não quiser você mais, ele pede, você terá que sair, porque a casa não é sua. Aí você vai ficar, gente, numa sensação de instabilidade. Lá atrás, quando eu disse que você tinha que sair da vida de morar de favor, ou até morar na casa dos pais, para que inicialmente você começasse a organizar a sua vida e morasse um pouco de aluguel. Mas o aluguel, gente, na sua vida não pode ser uma coisa eterna. Uma coisa é um aluguel comercial, né? Porque às vezes, por aquele lugar ser um ponto bom, amanhã pode ser um ponto bom e depois de amanhã pode já não ser um ponto bom. Aí você aluga em outro lugar. Mas quando se trata, gente, de você ter o seu canto, você tem que ter a sua terra prometida. Você tem que fincar os seus pés no chão e ter um lugar fixo. Você não pode ser uma pessoa nômade. Um ano aqui, um ano lá. E eu falo isso que eu já passei muito da minha juventude, né? Não é porque eu queria, porque eu vivia situações em que eu tinha que sair da casa. Às vezes eu morei em casas, gente, que chovia mais dentro do que fora e o dono não queria arrumar. Eu já morei em casas, gente, que era casas assim que eu pagava um aluguel muito alto porque eu não achava outra, mas era uma casa pequena. Eu já morei em casas que a dificuldade era tremenda, era a água e luz misturado com um monte de gente. E chega uma hora, gente, que essa situação, por um tempo, você aguenta. Mas você aí onde está no aluguel, você já tem que começar, gente, a economizar para poder você ter seu cantinho. E para poder você ter seu cantinho, gente, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. A não ser que, como eu já disse no outro vídeo, que você seja uma pessoa que tem uma renda maravilhosa, né? Você tem porque tem gente que mora de aluguel também por um tempo, porque tá estudando, né? Ou porque tá numa cidade por algum tempo e depois ela vai voltar. Mas eu tô falando aquela pessoa que não tem casa nenhuma. E principalmente se você tiver filho, você tem que pensar, gente, numa casa para colocar teus filhos. Principalmente também na hora da doença, né? Porque quando a gente está doente, o que a gente quer? É ter um cantinho para a gente ficar sossegado, se recuperando. E se numa fase que você tiver doente, o dono precisar da casa? Aí você vai ficar naquela instabilidade. E tem as questões também, gente. Muita coisa acontece. Você pode perder o emprego, né? Perder o emprego. Hoje em dia tá tão difícil o emprego, a instabilidade tá grande. Ah, mas eu faço um bico. Às vezes você pode fazer um bico e o bico que você faz não cobre o aluguel, né? Porque uma coisa é você fazer bico morando na sua casa. Porque qualquer dinheirinho que entrar, né? Você faz um arranjozinho. Mas quando você paga aluguel, gente, você tem uma despesa a mais. E tudo isso eu vivi. Né? A gente fica assombrado. Quando a gente não tá no que é nosso, a gente fica sem paz. Gente, já tá na hora de você sentar, pegar um caderninho, uma caneta, ver o que você precisa cortar, economizar, guardar um dinheirinho, uma reserva, não para você alugar uma outra casa, mas para você, daí onde você tá, você comprar um terreno, você começar a ver, pesquisar como que tá o preço dos terrenos, ou quem sabe você comprar de meio com alguém de confiança.
mas pensa, gente, em ter a sua casa própria, porque o tempo vai passando, as coisas vão mudando, entendeu? De repente, o lugar que você está aí morando aí já não tem mais sentido você ficar aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é já escolher um lugar onde você quer morar, que é o lugar dos seus sonhos. Mas lógico, né, gente? Não vai escolher lugar em que as casas são altíssimo valor, fora da tua realidade, tá bom? Você tem que ajustar o seu sonho à sua realidade, é o primeiro passo. Vai pesquisando, pesquisa aqui no Google, vai pesquisando também fisicamente, olhando como são as casas, olha se o bairro que está aquela casa para vender, se não tem algum problema de alagamento. Você já tem que começar a tomar essa atitude antes mesmo de você ter o dinheiro, porque nada impede. Reserva um tempo de folga, né? Ao invés de você ficar perdendo tempo com coisas fúteis, né? O tempo que você não estiver trabalhando, reserve um tempinho para você ir atrás de uma casa, porque eu fiz tudo isso. E por isso que eu posso falar para você. Ah, mas eu ainda não tenho dinheiro. Gente, o primeiro passo muitas vezes é a atitude, não é o dinheiro. O dinheiro nunca vem em primeiro lugar. Primeiro lugar você tem que querer. Mas não é só aquele querer, querer é poder, não. Você tem que querer e tomar as atitudes que comprovem que você quer. Você vai ter, gente, que cortar gasto. Se você é uma pessoa que gosta muito de sair, de passear, de viajar uma vida boêmia, durante um pequeno tempo, você vai ter que parar de fazer essas coisas para sobrar o dinheirinho para ir juntando. Você tem que começar a juntar o dinheiro do seu terreno, né? Ou da sua casa. Se for para você comprar uma casa já pronta com terreno, melhor ainda. Compra alguma coisa que esteja de acordo com sua possibilidade, né? Por exemplo, você é uma pessoa que tem uma renda mediana. Ah, eu quero comprar uma mansão de 5 milhões. Gente, não dá, né? Quanto tempo você vai levar para juntar esse dinheiro? Primeiro, se muda para uma casa pequena, mas importante que é seu. Você não vai pagar aluguel. E daí por diante, o céu é o limite, até você chegar naquilo que você quer, tá bom? Então, isso aqui são palavras de pessoas que viveu. E eu posso dar essas dicas porque eu vivi. Não são dicas vazias que eu vi nos filmes, não. São coisas da vida real. Você tem que economizar para você ter sua casa. Você tem que pesquisar. Você tem que cortar os seus gastos, entendeu? E, se possível for, fazer uma fonte de renda extra. Porque essa fonte de renda que vai dar condições a você comprar o que você precisa, tá bom? A sua casa própria. Eu vou contar rapidinho uma história de uma pessoa que ela não se precaveu em questão de casa própria. Eu conheci uma pessoa que ela era casada, né? Tinha muitos filhos. E aí ela sempre morou de aluguel na vida. Durante esse tempo ela tinha trabalho. Ela não tinha estudo, mas ela tinha trabalho. Mas ela tinha um problema. Além de manter as despesas dela, ela gostava de viver uma vida boêmia, né? Ela queria viver uma vida de solteira, saía, bebia, fazia farra, né? Então ela tinha as despesas de casado e as despesas de uma vida de solteiro. Essa pessoa nunca preocupou-se em ter uma casa. Até que ela teve a oportunidade de ter uma casa, né? Mas aí o que ela fez? Ela acabou trocando essa casa por coisas fúteis, entendeu? Por farra, por baderna, né? Vendeu essa casa a preço de banana. Só que ela não se preocupou que um dia ela ia sair desse mundo e que os filhos iriam crescer e iria precisar de uma cobertura. Aí o que aconteceu? Um dos filhos dessa pessoa tomou a iniciativa de financiar uma casa. Você sabe que hoje em dia existem muitos financiamentos habitacionais, né? No dia que essa pessoa foi financiar, todo mundo achou ruim, falou que ela não ia conseguir pagar, porque levou muitos e muitos anos, entendeu? Para isso, né? Porque afinal de contas, gente, a pessoa pobre, para ela comprar uma coisa grande, ela tem que financiar. Ou então ela vai ter que levar um bom tempo juntando, mas às vezes a vida não espera juntar. Passou-se um tempo, essa pessoa financiou essa casa, pegou a chave dela e foi para essa casa, né? Esse filho dessa pessoa, e levou toda a família para morar. Esse senhor faleceu, né? A esposa dele ficou idosa, depois em seguida faleceu, e os filhos cresceram nessa casa junto com essa pessoa que tinha comprado. Agora eu pergunto para você, se essa pessoa não tivesse tido a iniciativa de comprar uma casa, ainda que financiada, né? Porque a gente acha um absurdo, meu Deus, tem que pagar uma casa 20 anos, 30 anos. Mas pior que isso, é você crescer e não ter um canto para morar. Porque às vezes você não tem outra alternativa. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui e financiar, mas essa foi a estratégia que essa pessoa teve. E ela foi muito sábia, porque o pai dela morreu e em seguida a mãe dela também morreu. E os irmãos cresceram. Onde que esses irmãos iriam morar?
depois de grande. E eles não, esses irmãos, né? Algum foi fazer a sua vida, casou, mas outros ficaram. Então esse pai de família, ele foi uma pessoa sem entendimento. Nem se preocupou em em conseguir uma casa para colocar os filhos. Ah, Ana Maria, ele não teve condição. Teve sim, porque essa pessoa, como eu já te disse anteriormente, ela teve dinheiro para gastar com farra. E ela poderia guardar, economizar, fazer seu pé de meia. Ou você acha que você vai conseguir um lugar para você morar assim, ó, sem fazer nada? Vai requerer um sacrifício, gente. Porque pobre conquista as coisas com sacrifício. E se essa pessoa, desse membro da família, não tomasse a iniciativa de financiar a casa? Hoje a pessoa já está morando na casa, se passou muitos anos, né? A vida mudou. Essa pessoa tem a casinha dela, já depois de adulta, depois de velha, mas os pais dela nunca se preocupou. Nunca pensou que eles um dia ia sair dessa terra e deixar os filhos amparados. Infelizmente, gente, existem muitos pais que são irresponsáveis, tá bom? O problema não é tudo que a pessoa não tem condição, não. Eu não vou aqui julgar, porque tem gente que não tem condição mesmo. Mas nesse caso aí, tinha como a pessoa lutar e fazer, porque ela gastava o dinheiro com coisa supérflua. Então, gente, pega esse exemplo, tá bom? Quando esse pai de família ficou doente, né? Que aí ele precisava de uma casa para colocar a cabeça, para poder descansar, né? Foi graças a esse membro da família que eles tiveram uma casa. Porque na hora da doença, gente, é a hora que você mais lembra da sua casa. Quando você quer dormir na sua cama, descansar. E se eles estivessem morando de aluguel? Como que ia pagar aluguel e pagar despesas médicas? Porque a doença, quando bate na porta, ela não espera. Ela não avisa quando vai chegar. Então esse pai de família, ele foi muito irresponsável, né? Ele só pensou na vida dela, na diversão dele, né? Mas graças a Deus, né? Sempre no membro da família tem sempre alguém que tem mais juízo. E essa pessoa que teve juízo salvou. Mas isso que fica, gente, para sua meditação, tá bom? Porque os cabelos brancos, ó, chega, né? O tempo vai passar. E às vezes você tá num lugar que você acha que você tá tranquilo. A gente não tá tranquilo em nada nessa vida, para ser sincero. Mas você tendo seu cantinho para morar, aquilo ali é seu por direito. É o que você conquistou. Então não espere as coisas ficarem pior para você pensar nisso, tá? O momento de você pensar em ter a sua casa própria é agora. É começar a mexer o que tem que mexer, cortar o que tem que cortar, economizar o que tem que economizar, ir para cima, porque senão você vai morrer morando de aluguel. Isso não é legal. Se você gostou, ative aqui o canal, deixa o seu like. Você me perdoa se o vídeo ficou muito longo, porque eu tenho muito a falar e não dá para falar em 5 minutos, em 10, tá bom? Mas se você não puder assistir o vídeo de uma vez, assista a metade, depois você assiste a outra. Mas não deixe de assistir. De repente você está precisando ter um conselho que de repente ninguém deu conselho para essa pessoa que morreu sem ter a sua casa própria, tá bom? Ninguém deu esse conselho. Tchau e até mais.